Yoga para a vida prática, essa é a segunda parte dessa aula. A primeira parte já está num vídeo postado no nosso canal do YouTube, agora a segunda parte. E para introduzi-la, eu começo mencionando algumas ideias que foram colocadas na primeira parte da aula. Ali eu explicava que nós estamos analisando os 8 membros do yoga conforme eles são apresentados por Patanjali nos Yoga Sutras. E aí eu mencionava que quando eu exploro os Yoga Sutras, usando do meu próprio olhar, que é feito de muitas influências, eu descrevo um pouco sobre todas elas, as influências. E essas influências, elas vêm acumulando ao longo do processo da vida. São influências tanto externas, da observação do mundo, como ele se organiza, e das outras pessoas, como elas se comportam, e de mim mesma na relação com esse mundo e com essas pessoas, mas também influências internas, que me vêm de diferentes expressões religiosas e de espiritualidade, com as quais eu fui travando contato ao longo dessa experiência. E realmente explorar os Yoga Sutras a partir dessas muitas influências me fazem percebê-los e me fazem realizá-los, autorrealizando-me quando os realizo. E os seus significados práticos para a vida. E os Yoga Sutras, de fato, eles direcionam a consciência a viver na paz de um certo estado de espírito. É quando a gente fala em yoga. Viver em yoga é um certo estado de espírito. Mas conforme é aqui trabalhado, conforme nós já estávamos explicando na primeira parte dessa aula, esse certo estado de espírito ele só é alcançado a partir da prática aprofundada dos 8 membros do yoga, não só de um ou outro dos 8 membros, mas de todos os 8. E quais são esses 8 membros do yoga? Enfim, vamos rever aqui apenas rapidamente aqueles 4 primeiros, porque eles já foram enfocados com mais ênfase no encontro anterior. E, portanto, no vídeo 1 dessa sequência. Mas esses 4 membros são Yama, Niyama, Asana e Pranayama. E o Yama, ele, na verdade, é um conjunto de 5 disciplinas externas. E Niyama é um conjunto de 5 disciplinas internas. Externas por quê? No caso de Yama, porque é exatamente são disciplinas que nós precisamos ter dentro dessa prática, da prática do yoga, disciplinas para com esse mundo externo, para com as outras pessoas, para com os outros seres viventes. E aí eu coloco apenas aqui a tradução para o português do sânscrito, porque os Yoga Sutras mencionam no sânscrito essas 5 disciplinas externas, e aqui nós temos as traduções, que são aproximações ao significado do sânscrito: é não violência, verdade, não roubo, não cobiça e continência. Aí, quando nós falamos em não violência, é questão de realmente respeitar todos os seres viventes ao máximo possível, o que nos leva espontaneamente à prática do vegetarianismo. Porque, embora não possamos nos excluir completamente da violência, porque mesmo matar uma planta é um ato de violência,
mas pelo menos nós minimizamos a nossa atuação negativa e desfavorável para com outros seres que têm consciência, que se movimentam, que querem sobreviver, que sentem medo da morte e da dor e do sofrimento. Nós evitamos. E é natural, isso se torna espontâneo em nós, a não violência, assim como também a verdade. Como mentir, como não ser transparente se você está buscando ou já alcançou um estado de yoga. E essa verdade nos permite viver apenas com o que nos pertence. Não temos necessidade de roubar, passar os outros para trás, não cobiçamos porque somos continentes. Nos abstemos do que é preciso nos abster. Somos continentes, praticamos continência. Então, vejo, Yama é um conjunto que nos faz estarmos presentes aqui no mundo de uma maneira mais contida e mais transparente, mais leve e menos maléfica possível para os outros seres e para as outras pessoas. Já Niyama, quando fala em disciplinas internas, diz respeito à nossa maneira de ser para com nós mesmos. E por isso, quando nós falamos em limpeza, em alegria, austeridade, estudos do sagrado e rendição a Deus, podemos pensar nesse mundo interior que está sendo cultivado e na expressão da nossa espiritualidade começando a se tornar mais pura. Por isso a limpeza. Como expressarmos a nossa espiritualidade no meio de um ambiente que não é limpo, um ambiente que é contaminado, que é cheio de tralhas, um ambiente e o nosso próprio corpo. A limpeza significa evitar ao máximo contaminações para com esse corpo, inclusive de alimentos muito alterados, muito químicos. E a limpeza mesmo, propriamente dita, de se banhar com bastante frequência, todo dia, mais do que uma vez por dia. Manter esse templo, que é o nosso corpo, um templo sagrado limpo e alegre com as coisas que temos que realizar, sempre mesmo que em muitos momentos elas sejam difíceis. E daí o poder da austeridade. A austeridade em prol da experiência do sagrado da vida. Então fazemos o que é preciso ser feito em cada momento. Só que fortalecendo-nos com os estudos do sagrado, que por sua vez nos levam à rendição cada vez mais forte, perfeita, a rendição a Deus. A rendição a essa pessoa que é a nossa fonte eterna, a nossa origem, nossa finalidade, a rendição à nossa própria pureza junto dele. Por isso, Niyama são 5 disciplinas internas. E aí nós temos asanas e pranayama, que nos permite manter uma estabilidade maior, uma jovialidade, uma longevidade, porque as asanas, as posturas de yoga, e aqui nós temos mais uma vez, estamos falando desse membro, veja, um dos 8 membros do yoga. Praticar as asanas, as posturas, é muito bom para a saúde, para a estabilidade, para trazer boa disposição, concentração. Mas se nós estamos falando em prática de yoga mesmo, vejam, tem asanas, tem que estar junto com todos os outros 8 membros. Já falamos aqui de alguns deles. Praticar yoga não é só as posturas, precisa de tudo isso aqui, ó, não violência, verdade, limpeza, alegria, austeridade, estudos do sagrado, controle respiratório, jovialidade, etc. Ainda vou falar dos outros 4 membros, que nos levam a um aprofundamento maior em espiritualidade. Pranayama, esse controle respiratório, que enquanto fazemos as asanas, também praticamos controle respiratório, o ar entrando e saindo, uma consciência maior do que entra e do que sai. E isso nos leva a uma consciência maior também
do que entra e o que sai nas nossas mentes. É um caminho para chegarmos nos membros superiores do yoga, que exigem uma concentração maior, porque exige um silenciamento da nossa mente, a habilidade da meditação. O controle respiratório nos leva a isso, até por esse motivo ele promove mais jovialidade, longevidade. Agora, indo adiante, isso era apenas uma introdução para lembrarmos o que já foi falado no vídeo 1. Agora, o que nós estamos chamando aqui de membros superiores, os 4 outros membros superiores, são superiores porque vão nos permitir expressar a nossa espiritualidade com mais clareza e nitidez, e, portanto, nos darão uma oportunidade maior de praticarmos estabilidade, de praticarmos leveza, de praticarmos atenção ao mundo interior. Vejam, aqui nós começamos com o 5º desses 8 membros, pratyahara, ao controle das emoções, pratyahara. Pela transcendência dos sentidos externos, damos mais atenção ao mundo interior, e essa atenção ao mundo interior nos permite transcender sempre mais, ainda crescentemente, mais os sentidos, os nossos 5 sentidos corporais. Os sentidos corporais, eles nos permitem uma interação individual com o mundo. Esses sentidos, para lembrarmos, são a visão, a audição, o olfato, a gustação e o tato. São portais realmente de nós mesmos para com o mundo externo, de contato para com o mundo externo, externo ao que é a esse nosso mundo interior. Mas se nós ficamos só ligados ao que esses sentidos corporais nos mostram com relação ao mundo, sem darmos atenção ao mundo interior, as coisas que eles nos mostram terão significados diferentes do que eles nos mostrariam se nós estivéssemos dando atenção ao mundo interior, porque o nosso mundo interior, ele é povoado de muitas influências, e influências da nossa própria espiritualidade. Quando controlamos as emoções, o ser mutável humano, ele se torna semelhante àquilo que é a nossa natureza de verdade. O ser mutável, que é esse ser que está aqui se expressando na interação com esse mundo, através dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Esse ser é mutável, ele está sempre mudando. Vejam, dá para perceber isso nas diferentes fases da nossa vida pessoal, das idades diferentes, e mesmo na fase adulta, em diferentes momentos que nós estivemos ocupados com certas atividades e depois paramos de trabalhar com algumas coisas, paramos de focalizar em experiências que gostávamos, porque perdemos o interesse naquelas experiências, mudamos as pessoas com quem nos relacionamos. Tudo isso vai fazendo com que essa pessoa humana, ela também mude, ela é mutável, esse ser mutável humano. Quando nós transcendemos os sentidos, dando mais atenção ao mundo interior, ele se torna semelhante à nossa natureza de verdade. E aqui, vamos ver Krishna falando para Arjuna, no Bhagavad Gita, exatamente reforçando essa ideia. Krishna diz: Shruti vipratipanate yadasthasya nischala samadvachala buddhis tadayogam navapasyasi. Quando seu intelecto, confuso por opiniões conflitantes, torna-se não perturbado por elas e deste modo faz-se imóvel e firmemente fixo em Deus,
então você alcança a perfeição em yoga. Que é exatamente essa questão, nós estamos falando em pratyahara, controle das emoções, essa confusão por opiniões conflitantes e a perturbação que elas nos causam, porque nós estamos num mundo cheio de conflitos. E as pessoas falam o que elas querem dizer porque elas não estão preocupadas com essas disciplinas que nós estamos falando, as disciplinas internas, as disciplinas externas, elas não estão preocupadas, a maioria não está pensando nisso. Não se preocupam com a verdade, com exceções, claro, né? Mas se é preciso passar por cima da verdade pelos seus interesses para conseguir algo que lhes interessa, aí geralmente as pessoas passam por cima e mentem. Não se preocupam, claro, com muitas exceções, não se preocupam com a não violência que está nos seus próprios pratos, né? Na sua alimentação. A não violência que está no nosso dia a dia, nas nossas escolhas para com o planeta. São escolhas que geram impactos ambientais destrutivos, altamente destrutivos, e opiniões conflitantes com relação a umas às outras. As pessoas têm opiniões conflitantes, e essas opiniões, às vezes, até geram maus entendidos, comprometimentos sérios e kármicos. E são perturbações que estão o tempo todo nesse meio que é o mundo material. No nosso dia a dia, basta olharmos para as notícias do dia, que já aparecem essas perturbações, que se nós não tivermos o controle das emoções, nós vamos nos deixar confundir por opiniões conflitantes. Mas se o nosso intelecto torna-se não perturbado por essas opiniões, como Shri Krishna está falando aqui, e desse modo ele se faz imóvel e fixo, permanentemente fixo nele, em Krishna, em Deus, em Shiva, então alcançamos a perfeição em yoga. É uma questão de controle, autocontrole, mesmo enquanto estamos em meio a essas opiniões conflitantes. Isso significa uma retração realmente para com o mundo externo, mesmo estando ainda nele, dando-se uma atenção mais enfática ao mundo interior. Porque o que acontece geralmente é o contrário. As pessoas vivem o mundo externo pelo mundo externo, o mundo externo pelo mundo externo. Fazem as coisas pelas coisas. Realizam eventos pelos eventos ou pelos resultados dos eventos mais diretos. Estabelecem vínculos, elos de amizade ou elos familiares pelos elos, sem as entrelinhas que a espiritualidade nos faz perceber nas coisas. Porque a espiritualidade profunda, ela nos leva à nossa própria essência, ela se abre para os significados dos arquétipos. E quando nós damos essa atenção enfática ao mundo interior, estamos além das opiniões conflitantes, porque olhamos para elas desde um outro ângulo de visão, que não é mais o mesmo ângulo do mundo externo. E aí percebemos o que vemos através dos olhos, segundo outros significados, aromas, sons, sensações do tato e da gustação também ganham novas perspectivas. Vejam, aqui nós estamos falando
especificamente dos órgãos dos sentidos. Usamos os olhos para ver as coisas segundo outros significados, porque esses significados nos vêm do nosso mundo interior, não mais a partir de opiniões conflitantes externas, que um fala uma coisa, outro fala outra. E aí, para que lado que você vai? Aí, às vezes, acaba escolhendo um lado que vai trazer malefícios para você. E pode te induzir a opiniões equivocadas, pode te induzir a escolhas comprometedoras para com o mundo e para com você mesmo. Mas esse olhar a partir do mundo interior, ele nos faz ver as coisas com outros significados. E o que nós sentimos em torno dos aromas, o que nós gostamos de ouvir, os sons, as músicas, os sons da natureza, essas coisas vêm a nos estimular muito mais o tipo de sensação de tato que gostamos, que nos permite trazer mais paz para as nossas vidas e das outras pessoas. E a gustação, tudo isso tem outro significado. A gustação, não queremos mais alimentos associados à violência. Vejam, essas novas perspectivas aparecem aqui em mais alguns detalhes, outros objetos de contemplação e aromas que nos pacificam. Começamos a buscar por esses objetos. Como assim? Que objetos são esses? Objetos de contemplação que nos pacificam. Imagens que nos levam a um estado mais meditativo. Objetos para adornar as nossas casas. Ou adornos mesmo para nós, colares com significado sagrado, roupas que nos tornam diferentes da maioria. Não fazemos mais questão de buscar por modas apenas porque elas são mais aceitas nesse mundo onde nós estamos. E os aromas que nos pacificam também são aqueles aromas de florais, aromas de essências, aromas dos incensos, aromas que nos levam a estado meditativo, contemplativo, aromas da natureza. Por outro lado, alguns cheiros se tornam até repugnantes para nós, por causa do significado que eles têm. Cheiros que nos lembram a violência contra animais, cheiros que nos lembram a poluição do meio ambiente, cheiros que nos lembram a degradação humana. Enfim, isso já não faz parte mais do nosso repertório comportamental, das nossas escolhas. As músicas são aquelas que refletem aspectos do nosso estado de espírito, músicas que nos pacificam, músicas que nos ajudam a meditar, mantras que têm significados sonoros, vibratórios, músicas que nos levam a um estado de contemplação, e não apenas músicas que falam de coisas comuns do mundo cotidiano. Da mesma forma, temos necessidade de nos tocar uns aos outros com uma atenção diferente, não assim de maneira grosseira, grotesca, de maneira despreocupada para com o bem-estar dos outros, porque a sutileza dos toques, ela se torna mais óbvia para a gente. E também surge dentro de tudo isso daqui, eu vejo através da minha própria caminhada
E aquelas influências que eu já mencionei no começo dessa aula, as influências, outras influências que foram surgindo ao longo desse percurso, influências religiosas, espiritualistas, influências que surgiram do próprio contato com a natureza. Eu percebi, surgiram, isso aparece, a vontade de compreender melhor os pontos específicos do corpo, porque aí quando nós entendemos melhor o nosso corpo, nós temos uma visão, uma percepção sutil dele muito maior. E é mais rápido e fácil de detectar qualquer tipo de desequilíbrio orgânico que apareça. Da mesma forma, temos mais respeito pelas sensações que são impostas aos outros. Não queremos impor aos outros sensações que também não desejamos para nós mesmos. Isso se torna natural, é uma, é uma ética mesmo. E nesse sentido é que entra essa questão dos sabores associados à liberdade que desejamos para o planeta e os seres viventes. Os sabores dos nossos alimentos, alimentos vegetarianos puros. Vegetarianismo puro significa o respeito à liberdade que desejamos para o planeta e os seres viventes. E tudo isso se torna natural em nós, quando nós estamos nesse processo de controle das emoções, que é a Pratyahara, é o quinto membro do yoga. Só a partir desses controles todos é que nós conseguimos realmente chegar a um estado de controle maior dos pensamentos, que é dharana. Esse controle dos pensamentos não é que seja nada disso daqui assim, linear, uma coisa tem que ser feita para depois chegar na outra. Não é linear, isso tudo vai se formando ao mesmo tempo em nós. Mas, de fato, se todos esses membros do yoga não estão sendo bem estabelecidos, se eles não atingem uma estabilidade, há um comprometimento desse processo, dessa caminhada. E o controle dos pensamentos significa uma concentração maior, um controle da distração, uma manutenção do foco. Isso daqui é bem difícil de conquistar quando nós temos um dia a dia corrido, turbulento, cheio de atividades e coisas para realizar. E por esse motivo, eu sempre gosto de falar, volto a falar, frisar, é importante, às vezes a gente precisa dar um tempo em toda essa correria e parar para trabalhar todos esses membros em nós, inclusive esse aqui, que é tão importante, dharana, o controle dos pensamentos, parar com tudo, dar um tempo. E o universo conspira, porque dentro de um desenho causal que nos contém, isso está muito claro. Se há essa necessidade em nós de pararmos um tempo para focalizar na nossa espiritualidade, no nosso mundo interior, esse tempo se faz, como se fez na minha vida. E durante muitos anos foi possível focar nisso tudo. E aí sim, quando você já se estabelece em yoga, você tem mais condições de estar, mesmo estando no meio das outras pessoas, na atividade normal, no meio de atividades normais dessa sociedade, você ainda conseguir manter esse controle das emoções, não perder nada do que você conquistou. E manter esse controle aqui, o controle dos pensamentos, mesmo que em alguns momentos haja uma dificuldade grande de controlar
de manter o foco na tua essência, mas você está na sua atividade diária com a clareza de consciência que esse foco te dá. Então, nós temos esse processo de sentar para meditar. É importante sentar para meditar. E nesses momentos que sentamos para meditar, relaxamos em torno da nossa essência. Isso é realmente fundamental. Mas não precisa ser só nos momentos que sentamos para meditar. E aí é que está essa questão que eu estava falando, de conseguir chegar a um ponto de concentração nesse eixo central da vida. Esse ponto de concentração se torna tão claro para a gente depois de algum tempo de prática meditativa, que nós conseguimos eliminar qualquer pensamento. Quando sentamos assim para meditar, elimina-se os pensamentos, como se estivesse realmente diluindo, jogando alguma substância para diluir algo. Vamos dizer assim, uma substância que dilua. E você está olhando para ela num laboratório, por exemplo, de pesquisa. Uma substância que se joga e ela dilui as impurezas que estão ali num pratinho que você está observando, está jogando ali e você vê como funciona. É assim que você consegue, através da meditação perfeita, eliminar pensamentos mesmo. Você vai eliminando, destruindo eles, diluindo. É a tua própria essência fazendo isso, porque ela é pura. E vai excluindo, exclusão das ondas mentais que nos pacifica nesse oceano límpido e calmo da existência transcendental. Só que tem que ir além disso, não é só a questão de parar para sentar e meditar, tudo bem, é como eu estava falando, o universo vai conspirar e tudo vai se fazer a partir da tua própria relação com a pessoa de Deus e a tua própria consciência, tua essência pura e perfeita vai na interação com Ele, com todos os seres das sagradas hierarquias. Você vai conseguir desenvolver um caminho durante um certo tempo, se isso estiver nos planos interiores para você, você vai conseguir um tempo que você possa praticar essa meditação assim. Então, sentar para meditar. Até você chegar a esse ponto aí de equilíbrio, em que o teu eixo central de vida te permite eliminar pensamentos, excluir ondas mentais e se pacificar. Mas isso não pode parar só aí, tem que conquistar o ato meditativo. E ato meditativo significa um estado de alerta ao longo de todos os eventos do cotidiano. É como eu comentei, tudo bem, um certo tempo você se afastar, se retirar e conquistar esse estado de consciência. Se no seu plano de vida espiritual isso existe para você até o final da sua vida, que você pode realmente viver afastado, isolado de tudo, ótimo, perfeito, mas não são todos os planos de vida, né? Os planos de carreira, entre aspas, plano de carreira espiritual, que são assim. Eu posso falar por mim mesma, né? Durante um certo tempo eu pude parar e ficar focada buscando esse eixo, no momento em que esse eixo se fixou em mim. Aí eu já estava pronta para retomar algumas atividades que pertencem ao mundo agitado das opiniões conflitantes. Só que eu já tenho esse ato meditativo. Quando se conquista o ato meditativo, você está alerta para sempre. A tua essência te ilumina o tempo todo. E você tem que o quê? Apenas que fluir com a experiência da vida. É como está escrito aí, atento ao sol,
a lua, as estrelas, as plantas, os animais. Isso é uma ecologia, pessoal. É viver a tua vida em contato com o mundo em que você está. E essas são as questões da natureza, as mais naturais, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, contemplar, ser contemplativo, fluir como tudo isso flui. Mas também estabelecer relações interpessoais mais transparentes e encontrar-se com Deus a cada instante. Essa questão de fluir com as experiências da vida nos levam a ter essa necessidade, a aprender a estabelecer relações interpessoais mais transparentes. E isso é maturidade pessoal. Quanto mais nós estamos abertos para a nossa essência irradiar através de nós, e por meio do ato meditativo conquistarmos essas relações interpessoais, elas são mais transparentes. E encontramos com Deus, com a pessoa suprema, Deus, Krishna, Shiva, Harihara. Encontramos com essa pessoa suprema a cada instante, em tudo que nós estamos fazendo, porque o nosso ato meditativo ele é contínuo, e o ato meditativo significa estar consciente na essência original. E a essência original está com ele, está com a pessoa de Deus. Isso significa fazer o que é preciso ser feito na interação com ele. Fazer o que é preciso ser feito na interação com ele é fluir com a experiência da vida, estabelecendo relações interpessoais mais transparentes. E ele reforça no Bhagavad Gita, quando ele está falando para Arjuna, ele fala: Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asidhyo samobhuta samatvan yoga uchate. Ó Dhananjaya, cumpra com seus deveres, sendo constante em yoga, enquanto renuncia ao desejo pelos frutos e permanece igual no sucesso e no fracasso. Essa regularidade da mente é chamada yoga. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 48. Ele está falando exatamente sobre isso. Cumpra com seus deveres, sendo constante em yoga, ou seja, é isso. Manter essa constância de ir praticando todos os membros, vivendo uma vida sem violência, uma vida com verdade, com transparência, procurando desenvolver relações interpessoais transparentes e verdadeiras, não pautadas na mentira, sendo alegre, limpo, leve, praticando controles, o controle emocional, o controle da mente, praticando as posturas que nos ajudam a nos estabelecer em saúde, praticando o controle respiratório, tudo isso ao mesmo tempo, e com a mente estável, apesar de ser tão difícil viver num mundo tão agitado e cheio de opiniões contraditórias. Mas ser constante em yoga, cumprindo com os deveres, renunciando ao desejo pelos frutos, está aqui de novo, a continência. Continência é também uma das disciplinas, e nós já falamos sobre isso hoje, né? Uma das disciplinas externas que nos permite não desejar o que não nos pertence, não roubar, e permanecer sempre igual no sucesso e no fracasso. Vem a dificuldade, a gente vai sentir os problemas, faz parte desse mundo. Exceto se, é isso que eu estava falando, se já está no teu plano, no plano que existe para você, teu plano espiritual de você se isolar do mundo e viver só em yoga, em meditação,
Mesmo assim, provavelmente vai ter, né, vai ter que lidar com o frio, com o calor, com as pessoas que vão passar por perto de você, o que os outros seres podem te causar, animais, plantas, enfim. Mas tem que ter essa regularidade da mente e fluir com a experiência. E essa regularidade da mente, Krishna disse, ela é chamada yoga. Quando nós atingimos essa regularidade da mente, já temos controle emocional, é possível realmente ser contemplativo. Esse é o sétimo membro que Patanjali nos apresenta nos Yoga Sutras, é Dhyana, contemplação. Para ser contemplativo, realmente só tendo atingido um estágio meditativo. A meditação é a não produção de pensamentos, controle dos pensamentos, a diluição dos pensamentos. Quando nós estamos aqui no dia a dia, nós precisamos pensar, temos que realizar muitas tarefas, mas quando nós estamos fazendo isso, porém já com a influência da meditação, isso se torna ato meditativo. E você é muito mais concentrado no que você tem que fazer. Muito mais organizado, muito mais concentrado. Porque evita as dispersões. No momento que você precisa realizar algo, você vai conseguir, você senta e realiza. Se você tem um prazo para fazer, dentro desse prazo você consegue fazer. Porque nós temos esse foco, o foco no eu interior eterno. Esse foco no eu interior e eterno é como vocês estão vendo aí essas gravuras, né? A contemplação que está em Urada, contemplação por Krishna, contemplação que está em Mira, contemplação por Krishna é a contemplação por Deus, pela pessoa suprema. E essa contemplação existe nesse eu interior que é eterno, ele é para sempre consciente de si. Essa consciência de si para o eu interior, ela significa tanto uma fusão com essa absoluta consciência que é Deus, quanto uma relação interior com Ele, uma relação pessoal. Contemplativa, altamente contemplativa. E Krishna fala sobre isso. Ananyachetas satatan yoman smaratini tyasaha tasyaham sulabha partha nityayuktasya yoginaha Arjuna. Eu sou facilmente alcançado por um yogi que está sempre desejando um relacionamento comigo e que constantemente se lembra de mim com a sua mente exclusivamente fixa em mim. Bhagavad Gita 8.14. Essa questão da mente fixa nele. Lembrar-se dele, não importa onde que você está, o que você esteja fazendo, você está fazendo com ele, você está dialogando com ele naquilo que você está fazendo. Mas de uma maneira consciente. Não é superficialmente dizer isso. Eu estou sempre com Deus. Não é, eu não estou falando superficialmente, estou falando de verdade mesmo. Está fluindo nessa relação através de tudo que a gente faz e consciente de que estamos fazendo isso. Porque vivenciamos o ato meditativo. Independente do que nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos é puro. Porque está sendo feito na interação com ele diretamente. E ele deixa isso bem claro nos seus versos do Bhagavad Gita. Ele é facilmente alcançado por um yogi ou uma yogini que deseja se relacionar com ele e que só pensa nele, só lembra dele, porque está com a mente fixa, exclusiva nele, então está com ele o tempo todo. E porque estamos com ele o tempo todo, né, esse estado de consciência nos leva a uma contemplação da beleza em tudo o que existe.
Porque essa beleza, na verdade, ela existe dentro de nós. Já que nos relacionamos com Ele através de tudo, nós conseguimos vê-lo em tudo e a nossa relação em tudo. Na experiência da vida como um todo, isso nos faz contemplativos da beleza em tudo o que há. Porque no fundo, bem lá no fundo da nossa alma, nós somos assim, silenciosos, puros, contemplativos dessa essência que está em todas as coisas, que está em nós, a essência de Deus, da relação de todos os seres viventes com Ele, a nossa própria relação com Ele, a fusão de tudo nele. E a nossa própria fusão nele e com todas as outras coisas, ao mesmo tempo, essa fusão se expressando numa relação eterna e para sempre contemplativa. E contemplar, por meditar, porque somos meditativos, contemplar por conseguir controlar a emissão de pensamentos. Se não consegue, fica só os pensamentos perturbando, muitas vezes perturbando. Tem que dar um basta nessa perturbação para conseguir realmente ser contemplativo da beleza que existe em tudo. Esse tipo de contemplação, que é dhyana, é uma concentração que nos leva à vivência profunda do yoga. E só assim que podemos ter essa vivência profunda do yoga. Contemplativos. Então, atingimos o 8º degrau, o 8º membro do yoga, que é a Samadhi, a liberdade eterna. Por meio da prática de todos os 8 membros do yoga. Todos eles, conforme foi explicado, conforme nós fomos vendo o que eles significam, o que eles são para nós, para a nossa vida prática, para a nossa espiritualidade, podemos perceber que eles são todos necessários, sem exceção. E Samadhi é esse brilho da essência, apenas o brilho da essência, o esvaziamento da forma, a integração, isso é colocado nos Yoga Sutras, a integração e o esvaziamento da forma no sentido de que, na verdade, as pessoas se fixam muito na forma. Tanto que tem muitas pessoas sendo prestigiadas, altamente prestigiadas por causa de uma forma que é considerada bela, por causa de uma forma que é considerada atrativa. Independente da maneira como, às vezes, essas pessoas pensam e veem o mundo. Aqui não, aqui a gente está falando no brilho da essência, realmente, o esvaziamento da forma, a integração com o todo, com Deus, com as coisas bonitas, com a nossa própria beleza, que está na beleza dele, da nossa relação com ele. Essa beleza está em tudo, nós estamos com ele sempre, quando conseguimos conquistar essa liberdade eterna. Trata-se da integração para nós. Aqui, assim, estou falando da nossa visão baseada em uma percepção que Deus é uma pessoa, Bhagavan, e ao mesmo tempo ele está em tudo. É uma energia e uma inteligência que movimenta todas as coisas. Então ele é pessoal e é impessoal ao mesmo tempo, e nós também somos pessoas e ao mesmo tempo somos energias espirituais. Essa integração do ser pessoal no impessoal, que é também pessoa, mas essa pessoa ela é divina, ela é eterna, é transcendental. Essa integração que está se falando aqui em Samadhi é o ser pessoal no impessoal, que é uma pessoa divina, eterna e transcendental, mas essa pessoa eterna, por ela ser transcendental, ela está livre das amarras para com as circunstâncias, para com as necessidades
e tudo mais que seja apenas forma. Nós temos, quando chegamos ao estado do Samadhi, ainda temos que estar aqui atuando, porque faz parte do nosso plano divino. Nós temos essa consciência pessoal no impessoal, da nossa pessoa divina eterna. Nós temos essa consciência da liberdade das amarras, não estamos aqui por estarmos presos às circunstâncias, porque temos necessidades para com esse mundo. Não. Nós estamos aqui desenvolvendo a nossa parte no plano eterno e divino. Então, só temos interesse nas circunstâncias e sentimos necessidades quando aqui, na forma, essas circunstâncias e essas necessidades pertencem a essa própria integração do ser pessoal no impessoal, que é também pessoa eterna. Aquilo que nos pertence como pessoas eternas, enquanto estamos aqui no meio externo, isso nos interessa. O que não pertence à pessoa interna e eterna não nos interessa. Essa que é uma grande diferença, né? De você estar aqui consciente de quem você é eternamente, de você estar aqui inconsciente. Krishna fala, Manu Petya Punajama Lukalayan Asashwatan Nuvanti Mahatmana Sansiddhim Paramangataha. Grandes pessoas que me alcançaram a mais alta perfeição não têm que nascer de novo nesta transitória morada da miséria. Bhagavad Gita 8.15, ele está falando do Samadhi, está falando desse estado de consciência, de liberdade eterna. São essas pessoas que o alcançaram, alcançaram mais alta perfeição, a perfeição de ter essa experiência externa e a experiência interna ao mesmo tempo, e as duas se encaixarem. Você tem a visão da tua espiritualidade na sua externalidade. E, ao mesmo tempo, a sua espiritualidade está vendo o mundo externo a partir desses sentidos que pertencem à pessoa eterna. E, por conta disso, os nossos órgãos dos sentidos que pertencem ao corpo material, que pertencem à forma, eles nos permitem sentir o mundo de um outro jeito, a partir de outros significados. Como nós estávamos falando aqui em Pratyahara, controle das emoções que vem a partir do mundo interior. E Krishna aqui está deixando claro, quem atingiu esse estado de consciência não tem que nascer de novo nessa transitória morada da miséria. Acaba Sansara se você estiver submetido a ele. Sansara, a rede de nascimentos e mortes. E as transmigrações de um corpo para o outro. Acaba isso. E a pessoa que tem uma consciência divina eterna está o tempo todo absorta na sua consciência divina externa e não deixa nunca, nenhum momento de pensar a partir dela. Mesmo que sejam momentos de dificuldades materiais, o seu pensamento interno vem o tempo todo para você, e é ele que te mostra o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que vale a pena buscar, o que não vale a pena buscar. Essa liberdade da contemplação na unidade e na não unidade com a fonte. Unidade e ao mesmo tempo não unidade. Porque nós não estamos aqui nos colocando como Deus. Eu não sou Deus. Eu sou uma alma eterna que tem relação íntima com Ele. Mas, como tal, toda alma eterna que tem relação íntima com Deus existe na unidade dele, que ele está em tudo, em todas as coisas, em todas as almas. Ele é o todo. Então, nós existimos nesse estado de unidade, só que, ao mesmo tempo, somos íntimos dele quando estamos conscientes da nossa essência.
É a contemplação na unidade, não na unidade, com a fonte, com Krishna, com Shiva. E o eu externo e o eu interno funcionando juntos. Temos clareza de consciência no passatempo transcendental, é uma só experiência. Nós estamos aqui atuando nesse mundo, temos atividades para desenvolver, mas estamos conscientes no passatempo transcendental, e essa consciência está o tempo todo iluminando a nossa memória, o nosso dia a dia. Não esquecemos de quem nós somos internamente, em nenhum momento, porque é o espírito, é o ser divino, transcendental, que está pensando, que está fazendo através do corpo externo. É uma só experiência, isso está descrito no livro de minha autoria, que é Bhakti Rasa e o Caminho da Flor de Lótus. E ao mesmo tempo vivenciamos a unidade masculino-feminina, ou seja, a unidade entre a vida material e a espiritual, que eu descrevo em Shiva Tantra. Shiva ensina isso através de um diálogo que travamos e que está transcrito nesse livro. A unidade entre a consciência interna e a vida externa. E a unidade entre a nossa história espiritual e o que estamos vivendo agora, nessa vida. Essa unidade é o Tantra. E, ao mesmo tempo, a unidade das fagulhas com a fonte. As fagulhas desse ser que detém da absoluta consciência, que é a pessoa de Deus. E as fagulhas com a fonte significa essa unidade dentro do passatempo transcendental de intimidade com ele, em múltiplas dimensões. Isso aparece na religião, né, o Bhagavata, e no livro Religião Bhagavata da Nova Era, no qual transcrevo também ideias de Krishna. É isso, essa árvore que tem muitas ramificações, mas nós temos que compreender que é necessário praticar yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Tudo ao mesmo tempo agora, porque é a vivência externa de uma experiência interior que se expressa dessa maneira, que se expressa como um yoga. E, portanto, para concluir, quando nós estamos falando yoga, é tanto o caminho quanto a experiência. O yoga é um caminho, tem vários yogas, vários caminhos, várias maneiras de realizar isso tudo que foi colocado aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um estado de consciência que você atinge e que não perde mais, porque é um estado eterno, transcendental à forma. E a vida começa a ser percebida dessa maneira. Ela é percebida como ela nada mais é do que a expressão de uma infindável busca por essa perfeita união, que é a união da forma com o espírito, do feminino com o masculino, a união do ser individual com Deus, mas essa união expressando a vida. E, portanto, o ser individual não se perde, porque ele está dando expressão a essa experiência de infindável busca por tal perfeita união. E o ser humano que se torna consciente disso, ele só pode se tornar consciente a partir da sua própria experiência. Não tem como apenas ouvir e se autorrealizar, ouvir outro e se autorrealizar. Mas é importante ouvir para buscar compreensões. E é importante ouvir aqueles que já atingiram essa perfeita união, porque, na verdade, é a mesma perfeita união que se está buscando.
Mas é importante, além de ser importante ouvir, é necessário vivenciar. Não tem como se tornar consciente disso se não for a partir de sua própria experiência. Vivenciando a mesma união na sua essência, que é essa união, eu interior, exterior. Aquilo que nós somos por dentro, aparecendo aqui no externo, no que nós somos aqui fora. E o que nós somos aqui fora se torna, então, uma parte, realmente um aspecto do passatempo de seu interior. Passatempo que o eu interior está vivenciando com a pessoa de Deus, no estado de união, que é essa essência. Um aspecto desse passatempo. O eu interior está vendo esse passatempo e esse aspecto externo do passatempo, enquanto ele vivencia o aspecto interno, que é puro, é sagrado, nunca vai deixar de existir. Mas essa parte aqui externa não vai deixar de existir. Vivenciar essa união, estar consciente a partir de sua própria experiência, é realmente viver em yoga. E quando nós vivemos em yoga com esse estado de consciência, vivemos em yoga para sempre. Falamos muito sobre isso quando explicamos o caminho da flor de lótus, realmente. Convido a todos a conhecerem esse caminho. E Bhaktirasa. Bhaktirasa nos leva a essa experiência interior, estando aqui no meio externo, e vice-versa, as duas coisas se retroalimentando, uma coisa só, a experiência da flor de lótus que temos em nosso coração. Termino assim com esse convite e me despeço com o coração purificado por essas palavras e por dar espaço para tantas ideias que expresso um pouco daquela experiência que eu mesma vivencio na união divina e sagrada que a minha própria essência me permite vivenciar junto de Krishna, de Shiva e de Harihara, que é Krishna Shiva.